Bom, começando aqui, gente. Bom dia, Melo. Bom dia, Ivan Longo. Bom dia, bom dia. Começamos o Fórum Mídias de hoje, sexta-feira, 30 de agosto. Olha o mês de agosto se esvaindo. Eu vou falar de um assunto diferente, fora da pauta tradicional, que é um documentário. Como é sexta-feira, eu sugiro que quem tiver tempo no fim de semana, sei que a política no Brasil está pegando fogo, mas quem tiver tempo pode utilizar um pouco desse tempo para assistir um vídeo, um documentário que eu sugiro, que foi publicado pelo site investigativo chamado The Gray Zone, que é de um jornalista, o Max Blumenthal, que faz um ótimo documentário sobre lawfare no Equador. Esse documentário demonstra uma coisa muito parecida, gente, com o que aconteceu aqui no Brasil, com a Lava Jato. E ele é focado especialmente na procuradora-geral do Equador, uma mulher muito poderosa, que é a Diana Salazar. E assim como aconteceu aqui no Brasil com a Vaza Jato, só que numa menor escala, obviamente, o Gray Zone obteve troca de mensagens envolvendo a procuradora-geral do Equador, a Diana Salazar. E aí vou descrever assim o que é esse documentário. Entrevistas exclusivas e mensagens vazadas revelam como um importante aliado dos Estados Unidos, que é a Diana Salazar, usou a luta contra a corrupção e as organizações criminosas como arma para processar seletivamente os chefes de Estado do Equador. O que diz o documentário? O que ele tenta demonstrar? Que a Diana Salazar, assim como o Sérgio Moro fez aqui, e o procurador-geral não, o procurador da Lava Jato, fugiu o nome dele aí, me ajudem. Deltan. Deltan Dallagnol. Nessa mesma linha, mas nesse caso ela é a PGR, que ela escolheu e ela processou por exemplo, Rafael Correia, ele foi banido da política do Equador. Ele foi condenado a 8 anos e a condenação dele, gente, eu entrevistei o Rafael Correia na Venezuela, na minha mais recente visita à Venezuela, e ele foi condenado por influência psicológica. É isso mesmo, não tinha prova concreta de envolvimento dele com. Então, foi como aconteceu aqui no Brasil, que o Supremo Tribunal Federal, no mensalão, processou e incluiu algumas pessoas usando aquela tese, né, que equivale a essa, a tese da influência psicológica. O cara não tinha fatos concretos, por exemplo, ligando o Ivan Longo a algum acontecimento aqui da Fórum, que fosse errado, e aí disser, não, o Ivan Longo era um cara muito influente na Fórum, então ele vai ser condenado no pacote. É mais ou menos assim, Ivan, é muito doido, né? Ele foi condenado mesmo sem que houvesse materialidade, que é uma coisa muito importante. Bom, ele está morando na Bélgica. E aí outros processos que a mesma procuradora moveu, eles não andaram com a mesma celeridade. Então, o Gray Zone mostra chats secretos vazados recentemente, expõe como a promotora equatoriana vazou informações para um sujeito de uma investigação em andamento, prejudicando o processo de... Ela própria, segundo o Gray Zone, prejudicou processos relacionados aos ex-presidentes do Equador que eram alinhados aos Estados Unidos. Então, assim, punição severa para a Revolução Cidadã e pegou leve com outros processados. É muito interessante assistir esse documentário, né? E é curioso, eu só trouxe isso aqui, do lado direito já é uma reportagem. Já é uma reportagem do G1, porque você já vê, né, na mídia internacional
diferentemente do que diz o Grayson, aqui, quem é a mulher mais visada do Equador? Porque existe uma defesa da Diana Salazar, né? Ela é alvo de um pedido de impeachment atualmente na Assembleia Nacional do Equador, mas assim como existiu uma cobertura internacional para o Moro, vocês lembram do Moro na capa da revista Time, do Moro fazendo discursos nos Estados Unidos, assim como existiu uma cobertura internacional para o Moro, existe para Diana Salazar. Então tá lá, quem é a mulher mais visada do Equador? O noticiário do G1. Eu achei muito interessante, sugeriria que vocês assistissem, porque é, de certa forma, o mesmo, né? A gente não tem hoje provas materiais do envolvimento do Departamento de Estado, aliás, tem algumas, inclusive, mas não assim, a gente não tem o batom na cueca, vamos dizer, em relação ao envolvimento direto dos Estados Unidos na Lava Jato, mas a gente tem toda a espionagem que os Estados Unidos fizeram em cima da Dilma Rousseff, em cima da Petrobras, e existem fortes suspeitas de que os Estados Unidos visavam, acima de tudo, enfraquecer a legislação brasileira em relação ao petróleo, quer dizer, se apropriar do pré-sal brasileiro, o que de fato aconteceu, até hoje acontece, né? De certa forma, se apropriaram da grande reserva de petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo, a gente tem que lembrar, fora de uma área de guerra, fora de uma área de estudo que é o pré-sal, que era um bem que deveria estar voltado totalmente para o público, para o povo brasileiro, mas que hoje foi parcialmente entregue, continua entregue às multinacionais. Acabaram com a exploração exclusiva da Petrobras, entregaram para companhias internacionais uma reserva de petróleo com a qual elas não colaboraram nem um pouquinho para a sua... Né? O povo brasileiro pagou tudo relativo ao investimento, saiu do bolso do povo brasileiro, o investimento para descobrir o pré-sal. E agora, com o pré-sal descoberto, a Shell e várias outras empresas americanas, como a Exxon e outras, elas estão aí no Brasil, mamando o petróleo que o povo brasileiro suou. Então, assim como aconteceu com o Sérgio Moro, né? E com o Dallagnol, mas aqui no caso do Equador é na mesma linha. Então, vai se construindo, gente, está se construindo já um histórico, né? Vocês se lembram quando aconteceu aquela operação Condor, né? Que foi denunciada inicialmente no Paraguai, né? Começou a ser denunciada no Paraguai a Operação Condor, mas aos poucos foi se revelando que a Operação Condor também aconteceu no Chile, e aí a ligação com o Brasil, e isso houve o panorama completo do que se passou naquele período. É o que está acontecendo agora. O lawfare foi usado no Brasil, temos agora indícios de uso claros no Equador, e assim sucessivamente. Isso mais para frente vai ficar muito claro o dedo dos Estados Unidos nessa nova forma de guerra híbrida. Zenha, no documentário eles pegam o Lenin Moreno ou não? Porque o Lenin Moreno, o Rafael Correa, mesmo já com toda a perseguição, né? Porque o Correa, ele na mesma linha do Chávez, né? Na Venezuela, o Correa estava fazendo uma modificação radical lá no Equador, com o fim da base dos Estados Unidos no país, com o petróleo lá na Amazônia, lá, e ele, mesmo com tudo isso, ele indicou o Lenin Moreno, que foi eleito presidente. E eleito presidente, o Lenin Moreno virou a casaca, passou a perseguir o Rafael Correa. O Lenin Moreno deu a ordem para que o Assange saísse da embaixada do Equador, porque foi o Rafael Correa que deu, o governo Rafael Correa que deu asilo ao Assange, e o Lenin Moreno
É curioso, porque o Lênin Moreno era uma contradição, porque ele é um banqueiro chamado Lênin, né? Já é um nome engraçado. Um traidor, ele se elegeu como Lênin e como presidente ele virou banqueiro. E aí tomou as atitudes. Realmente a história lá no Equador, o Rafael Correa é um grande quadro da América Latina. Pois é, então, eles mencionam o Lênin Moreno, mencionam o Noboa, mencionam e demonstram como alguns processos andaram, outros não. Então, sugerem que a procuradora, que é a Salazar, é uma mulher próxima da Embaixada dos Estados Unidos e que colocou toda a política do Equador, encostou contra a parede, né, sugerindo que ela é um asset, é uma mulher a serviço de colocar o Equador na esfera dos Estados Unidos, entendeu? Então, eu sugiro que as pessoas assistam, não quero contar toda a história para não dar um spoiler, mas assistam que é interessante a hora que vocês puderem, porque, na minha opinião, começa a se construir o mesmo que aconteceu, exatamente o que aconteceu com a Operação Condor, né? Denunciada aqui, aí foram puxando documentos ali, quando se viu o quadro geral, era uma operação para toda a América Latina. E agora é o que está acontecendo. Começou no Brasil, com Vaza Jato, e agora começa a se demonstrar o mesmo que aconteceu no Equador, daqui a pouco vai vir a Bolívia, e assim sucessivamente, né? Essa óbvia política dos Estados Unidos de estreitar relações com a chamada sociedade civil, com os juízes, com promotores, com jornalistas, tendo um efeito para que um novo tipo de interferência, né? Não mais a quartelada, porque a certa altura os Estados Unidos chegaram à conclusão, gente, não dá para dar golpe militar na América Latina, porque depois alguns militares se revoltam e não nos obedecem, como aconteceu no Brasil, quando a ditadura militar brasileira fechou o acordo nuclear, não com os Estados Unidos, mas com a Alemanha. Aí peraí, a gente achou contra. Então, eles optaram pelo controle através de civis. Isso já é minha opinião. Ivan Longo, Antônio Melo. Boa, Zé. Muito interessante. Vou procurar esse documentário para ver no final de semana. Boa dica. Bom, gente, hoje eu trouxe aqui para falar, eu sei que mais cedo aqui no café já se falou sobre Elon Musk, né, que sem dúvidas, a principal pauta do dia diante dessa expectativa do bloqueio da Rede X no Brasil, pelo fato do prazo da intimação que foi emitida pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo fato desse prazo ter se esgotado, né? Só para relembrar aqui, o ministro Alexandre de Moraes intimou o X, o antigo Twitter, a indicar um representante legal no Brasil, porque assim esse representante legal responderia pelo X nos processos em que a plataforma está envolvida, né? E também é uma forma de pressionar o X, o Elon Musk, pelo pagamento das multas diárias que vêm sendo aplicadas pela STF, justamente pelo não cumprimento de ordens judiciais, né? O X vem sendo multado por se recusar a suspender ou derrubar contas e perfis de investigados nos inquéritos das milícias digitais, da tentativa de golpe de Estado, contas essas que, segundo o STF, estariam ou incitando ou incorrendo nos mesmos crimes pelas quais eles são investigados, né? E para o ministro Alexandre de Moraes, o Elon Musk, com essa atitude de desrespeitar as ordens do STF, vem incorrendo em obstrução de justiça, né? Bem, após essa intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, o prazo para que o X respondesse a essa intimação, ou seja, indicasse aí um representante legal, se esgotava ontem à noite, às 8h07 da noite, às 20h07 da noite de ontem. Esse prazo, portanto, já esgotou, não foi indicado nenhum representante legal, muito menos quitadas as multas, né? Enfim, pelo contrário, o Elon Musk seguiu atacando e debochando do ministro Alexandre de Moraes. Pode passar o slide, por favor, Azen? Eu trouxe aí
alguns dos tweets que o Musk fez essa madrugada, né? Ele passou a madrugada atacando o ministro Alexandre de Moraes. Vocês podem ver até aí o horário, né? 2h03 da manhã, horário do Brasil, esse tweet do Musk, né? Dizendo que o Moraes é um ditador do mal travestido de juiz, né? E ele, na verdade, faz essa publicação compartilhando uma publicação da conta oficial de relações governamentais do X, anunciando que não cumpriria a ordem do ministro do STF, né? Vejam, a gente está diante de uma situação gravíssima em que a plataforma desrespeita ordens do judiciário brasileiro, ataca o judiciário brasileiro, debocha do judiciário brasileiro e não tem sequer um representante legal no Brasil, o que coloca em risco várias outras áreas, né? Uma das medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes, já que o X não tem representante legal no Brasil, uma das medidas adotadas pelo ministro foi bloquear as contas da Starlink, né? Que é a outra empresa do Elon Musk, empresa de satélites de internet. No entanto, o bloqueio, né, das contas da Starlink, se o serviço da Starlink for afetado, isso pode prejudicar uma série de clientes, entre eles as próprias Forças Armadas no Brasil, que utilizam o sinal de satélite da Starlink para alguns tipos de operação, né? Então, o Elon Musk está mexendo com algo muito sério, mas obrigando o judiciário brasileiro a tomar medidas drásticas, entre elas o bloqueio da própria rede social, que hoje é utilizada por vários brasileiros, é utilizada por jornalistas, pelos veículos de mídia, né, por todos os diferentes setores da sociedade aí, né? Então, várias pessoas poderiam ser prejudicadas com uma decisão como essa, né, mas forçada pelo próprio Elon Musk, porque ele está pedindo mesmo para que o X seja bloqueado, né, para que dessa maneira ele endosse a sua narrativa de que o Alexandre de Moraes é um ditador, de que o Brasil viveria uma ditadura judicial. Mas o verdadeiro interesse por trás disso é, de fato, desestabilizar a democracia brasileira para que ele possa, né, ao passar por cima das instituições, fazer o que bem entender aqui. Aí a gente está falando de dinheiro, né? O Musk tem interesse em recursos brasileiros, como lítio, por exemplo, para a produção de seus carros da Tesla, né? Ele tem interesse em que não haja legislações que restringam o tipo de conteúdo na rede X. Afinal, a desinformação, o discurso de ódio circula muito mais com os algoritmos, monetiza mais. Isso quer dizer, ele ganha muito mais dinheiro permitindo discurso de ódio, desinformação e crimes na rede X, né? Então não é uma busca por liberdade de expressão, esse conceito distorcido dele de liberdade de expressão, né? Na verdade, seria liberdade para que sua plataforma faça o que bem entender no Brasil, inclusive cometer crimes, porque dessa maneira ele monetiza mais, ele ganha mais dinheiro, né? E não é só no Brasil que ele vem fazendo isso, ele vem fazendo isso no mundo inteiro. Eu trouxe aqui na semana passada no Fórum Café, inclusive, as reações da União Europeia com relação a esse ímpeto do Elon Musk de desrespeitar as legislações locais, né? Um eurodeputado francês que compõe o Parlamento Europeu já falou com todas as letras que se o Elon Musk seguir desrespeitando as leis da União Europeia, o X pode sim ser bloqueado nos países que compõem o bloco, né? O X do Elon Musk vem sendo acusado de ser um dos principais fomentadores dos protestos violentos que foram registrados no Reino Unido recentemente, né? Protestos racistas motivados por uma fake news que circulou no X a partir do assassinato daquelas jovens por um jovem britânico que estava sendo acusado de ter origem islâmica, quando na verdade ele não tinha, e a fake news circulou de maneira desenfreada na rede X e motivou muito desses protestos violentos e racistas no Reino Unido, ou seja, incitação ao crime e violência. Pode falar, Melo, pode falar. Você viu a resposta que o Musk deu a esse deputado francês que falou isso? Ele falou, dê um passo atrás e... Sim. Sim. É como ele age sempre, né? É o que ele fez agora com o Alexandre de Moraes, por exemplo. Ele postou uma foto de um rolo de papel higiênico escrito Alexandre, né?
É esse o nível, né? Então é uma batalha translocada que ele vem travando não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Azenha, se você puder voltar ali para a apresentação, e eu trouxe só uma repercussão aí dos últimos fatos. Pode passar para o próximo slide. Passa mais isso. Aí eu trouxe um comentário do jurista Pedro Serrano, né, professor de Direito Constitucional da PUC. Ele está sempre aqui conosco na TV Fórum, um cara muito respeitado no mundo do direito. E ele defende, né, essa atitude do Elon Musk, do ministro Alexandre de Moraes de intimar a Rede X e ameaçar o bloqueio. Olha o que diz o Pedro Serrano. Uma coisa é certa: uma rede querer operar no Brasil sem se submeter às suas leis e instituições é querer se pôr como um poder privado acima da soberania estatal e, portanto, acima da Constituição, dos direitos e da democracia. Uma tirania absoluta, sem limites legais e morais políticos. A suspensão de atividade até que se submeta às nossas leis, a suspensão do X, no caso, né, é uma obviedade que se impõe. O ministro Alexandre de Moraes está correto neste tema. E parece meio óbvio mesmo, né? Só para bolsonarista que endossa a narrativa de Elon Musk, que não é, mas em qualquer lugar do mundo em que o dono de uma empresa privada desrespeita a legislação local e ainda ataca os juízes, ataca o judiciário, em qualquer lugar do mundo, isso seria punido, né? O judiciário de qualquer lugar do mundo tomaria uma atitude, e não seria surpresa para ninguém, o bloqueio dessa plataforma que está desrespeitando as leis, né? Deixa eu passar, acho que eu consigo passar o slide aqui, pronto, passei. Tem outro tweet aí do Pedro Serrano, né, que ele explora mais essa decisão do Moraes e a atitude do Elon Musk. Olha só, ele diz que a estranha ingenuidade serviu de muita gente. Todos os brasileiros que tiveram uma derrota na justiça se julgaram injustiçados ou perseguidos por um poder abusivo, mas se submeteram porque sabem que a vida civilizada e democrática exige o mínimo de ordem. Anarquia é a lei da selva, manda quem tem mais força, normalmente econômica. Gozado acharem que Elon Musk, só pelo fato de ser um bilionário estrangeiro, com pretensões tirânicas de mandar no mundo, pode não se submeter às nossas leis e instituições, tem o direito de não cumprir uma decisão da justiça porque acha que ela foi injusta ou abusiva, se pondo acima das instituições, leis e direitos de nosso povo. Pois é, imaginem vocês se todo mundo, ou ao menos todo mundo que tem dinheiro como Elon Musk, tem influência como ele tem, decida não respeitar mais as leis. Não importam mais as leis dos países, não importa o judiciário desses países, quem faz a lei, quem manda no mundo são esses magnatas, são esses bilionários. Imagina a situação em que a gente ia estar, né? E aí, por último, eu trago aqui um tweet feito pelo Felipe Neto, relembrando o que o Elon Musk disse quando trechos de um documentário da BBC foram bloqueados no X, no antigo Twitter, na Índia. Né? Olha só o que disse o Elon Musk na época. As regras na Índia sobre o que pode aparecer nas redes sociais são muito estritas e nós não podemos violar as leis do país. Então vejam como dá para você criticar, né, uma decisão judicial, mas ainda assim acatá-la. O próprio Elon Musk o fez, né? Não se trata aqui de crítica a uma decisão, né, de recorrer a uma ação na justiça, se trata de puro desrespeito, né, desafiando a soberania de um país, desafiando a Constituição, e reforço, essa empreitada deslocada do Elon Musk não é só no Brasil, não há uma exclusividade brasileira, ele tenta fazer isso no mundo inteiro, e em muitos lugares do mundo a lei se aplica e ele respeita, não deveria ser diferente no Brasil. Azen e Mello. Menos nos países de extrema-direita. Na Índia, ele, por exemplo, obedeceu à lei porque lá é um governo de extrema-direita. Na Turquia também, nas vésperas da eleição, ele cancelou o perfil do principal antagonista do Erdogan. Mas o que mais me espantou nesse negócio do Musk foi a declaração da nossa Marinha, rapaz. Falou que se o Elon Musk desligar os satélites da Starlink, perdemos os nossos navios, eles perdem a comunicação com a nossa base na Antártica, com os navios todos.
da Marinha pelo mundo. Rapaz, como é que esse sem vergonha, porque só pode ser sem vergonha uma força armada. Você já imaginou guerra, e por hipotética que seja, Brasil e Estados Unidos? Aí o Elon Musk desligou o satélite. Aí acabou, a nossa Marinha já está fora do ar. Como é que se submete a uma coisa dessa? O presidente Lula tem que tomar uma posição quanto a isso. Isso é uma loucura completa. Agora, temos noção de que isso daí já foi confessado pela Marinha, mas será que é só a Marinha? Será que a nossa aeronáutica e o nosso exército também não está nas mãos do Lembrar uma coisa, Melo. Os blogueiros militares russos dizem que muito do comando e controle da Rússia na Ucrânia é via Telegram. Não é um problema só do Brasil, não. É um problema de soberania nacional. Você apontou uma coisa chave, Melo. Exatamente. A Marinha brasileira... Você tem a declaração da Marinha aí? Você consegue pegá-la ou não? Foi o Ministério da Defesa. Na verdade, foi uma nota do Ministério da Defesa em resposta a um requerimento de informação protocolado por um deputado bolsonarista. Então, veja como a coisa é orquestrada, né? Um deputado bolsonarista provoca o Ministério da Defesa a dizer que eles dependem da Tesla para intensificar a crise, né? Achei aqui, vou ler. Como é muito importante esse tema trazido pelo Melo, vou ler a nota. No documento, as capacidades entregues pela empresa Starlink proporcionam, entre os fatores, redundância operacional, elevada confiabilidade, rapidez de instalação, altas taxas de banda, cobrindo grandes distâncias, com praticamente nenhuma interferência do terreno, das condições atmosféricas, bem como uso locais sem nenhuma infraestrutura. E o parecer... Gente do céu, olha, isso é impressionante. Tá aqui agora eu vi a íntegra, a gente pode trazer mais para frente. Foi o Luciano Bivar que fez o questionamento. Foi o Bivar. Luciano Bivar. Ao José Múcio. A resposta veio do José Múcio. Não, o José Múcio, mas quem escreveu isso aqui é da Marinha mesmo. Não. Foi o general de divisão Márcio de Souza Nunes Ribeiro, chefe do gabinete do comandante do Exército. Entende-se que, no caso de um eventual cancelamento de contrato com a referida empresa, poderá haver prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas. As tropas especializadas brasileiras nas mãos do Elon Musk. E aí vem também a resposta do Eric Batista dos Santos, coronel aviador, vice-chefe do Aspaer. Gente, o Luciano Bivar perguntou, e a Marinha também, José Paulo Machado de Azeredo Júnior, capitão de mar e guerra. Esse assunto vamos trazer a semana que vem, Melo. Vamos trazer esse assunto a semana que vem com mais tempo para a gente explorar. Acho que sugiro, inclusive, que o Mauro Lopes, que está aí com a gente, faça uma entrevista. É impossível que o Brasil dependa da Starlink. É como você falou, em qualquer crise. Vai que seja uma guerra do Brasil com a Argentina, que é mais... Mas o Elon Musk é aliado do presidente da Argentina. Vai lá, despluga e o Exército, a Marinha Brasileira ficam... Gente, e a gente não precisa ir longe, né? A gente não precisa ir longe. Existem várias denúncias, por exemplo, que dão conta de que garimpeiros na Amazônia, né, utilizam os sinais da Starlink para cometer seus crimes, para estruturar seus empreendimentos ilegais, né, na Amazônia. Portanto, já é uma arma que vem sendo utilizada, né? Pode ser utilizada para outros fins, mas já é uma arma que vem sendo utilizada dentro do território brasileiro para fazer essa disputa política e social, né? E vamos lembrar que o Elon Musk é o cara que, certa vez, respondendo a um tweet sobre o golpe na Bolívia, disse que daria golpe em quem bem entender, né? Então, assim, as Forças Armadas brasileiras dependem da empresa de um cara que fala um negócio desses, né? Impressionante. Vamos devolver para o Mauro, porque já estouramos aqui. Só para dizer sobre isso, nós demos com bastante destaque na virada do ano, de 2023 para 2024, o contrato que a Marinha firmou na ocasião, dessa época, com a Starlink. Sem licitação, não teve licitação.
Tá? E na época, porque teve as críticas, né? A Marinha veio com essa conversa fiada, não, mas não é criptografado, nenhum segredo, nenhuma questão fundamental para a Marinha vai ser acessível ao Starlink, né? Vieram com essa cascata. Agora, acho que tem a questão das Forças Armadas, dramática, né? Como o Melo trouxe, né? A gente faz uma guerra com os Estados Unidos e os Estados Unidos sabem de toda a movimentação das Forças Armadas brasileiras, né? Não é nem saber apenas, ô Mauro. Ele pode desligar a ligação, você fica simplesmente fora do ar. Tira o carro do ar. Aí o navio brasileiro ficou sem comunicação. Não tem comunicação. Não, é chamada agora. Vamos combinar, né? A gente mostrou aqui mais cedo que isto tudo começou em maio de 2022, quando o Elon Musk foi recebido em Porto Feliz pelo Bolsonaro, ganhou até medalha que o Ciro Nogueira deu para ele, e no qual ele anunciou, em maio, hein, que ia entregar a Amazônia para Starlink. E na ocasião, inclusive, o Elon Musk fez uma bravata. Nós vamos ligar as 19 mil escolas que existem na Amazônia que estão no escuro. Até hoje elas não foram ligadas, coisa nenhuma, entendeu? Mas é assim. Bom, aí fica essa coisa da patriotada brasileira aqui, inclusive da parte do governo. Não pode falar em internacionalização da Amazônia. A Amazônia é nossa, a Amazônia é nossa. A Amazônia está entregue para a Starlink, naquilo que é mais fundamental, que é a comunicação da Amazônia. Está na mão do Elon Musk a comunicação da Amazônia. E o governo Lula, em vez de rescindir esse contrato, há empresas brasileiras, há tecnologia brasileira para fazer isso, continua entregando. Por falar em presidente Lula, breaking news aqui. Ele está dando uma entrevista nesse instante para a Rádio Paraíba Mais e falou sobre o caso. Tá? Disse que o Musk tem que aceitar as regras do Brasil, né, a legislação brasileira, e acatar a decisão do Moraes. Ele disse que todo e qualquer cidadão está subordinado às constituições e às leis brasileiras, para dizer que ou você, falando sobre o caso, né? Ou você cumpre ou terá que tomar outra atitude. Ele não pode ficar ofendendo. Ele pensa que é o quê? Ele tem que respeitar, ele tem que aceitar as regras e acatar. Está aí o presidente saindo em apoio à posição do Alexandre de Moraes. Lembrando, Mauro, rapidinho, que o Musk atacou o Lula, né? Mais de uma vez atacou o Lula junto. Quer dizer, o que você trouxe sobre a relação do Musk com o Bolsonaro faz todo sentido. E eu prometo aqui ao que a gente vai falar disso, a greve da Suécia, porque isso é importante, faz parte do pacote. É a Tesla na Suécia, está em greve, né? Querendo contrato coletivo de trabalho, e também vamos trazer aqui, ou pelo menos vou escrever para o site da Fórum, a questão da briga do Musk contra a sindicalização dentro das empresas de automóvel nos Estados Unidos. Esse é um dos motivos pelos quais ele ataca o Biden, a Kamala Harris, porque os sindicatos, o principal, a FWCIO, que é a principal sindicato dos Estados Unidos, apoia a Kamala Harris e está numa luta para uma grande luta para sindicalizar os trabalhadores da Tesla. Então, é o pacote completo do Elon Musk. É o pacote completo do Elon Musk. Até segunda, gente. Obrigado. Até segunda. Bom final de semana. Foi ótimo. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau.